Estamos de volta aqui, gente. Olha, eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo aí da sua casa, né? Quem não gosta de pegar algum item e transformar, colocar arte? Porque a gente sabe que a arte sempre está ali dentro da gente de alguma forma, né? E hoje eu estou aqui com Analísio, que também trabalha com a arte, criatividade, vai contar um pouquinho pra gente como é que a gente faz para transformar algumas coisas que estão lá paradas em casa, né? Tudo bom, Analísio? Tudo bem, prazer, boa tarde a todos. Me chamo Analísio. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade, a gente vai falar sobre transformação e tudo isso com a arte envolvida, tá? Então eu quero te fazer a primeira pergunta, que eu tô curiosa para saber como é que isso surgiu na sua vida, como que começou a arte na sua vida? Bem, eu comecei a desenhar, na verdade eu tive interesse desde os 6 anos de idade. Então eu já fui esboçando para os meus pais que era isso que eu queria ter como profissão, né, a seguir. Então, desde os meus 10 anos eu venho estudando sobre pintura, escultura, design. Cresci, me formei na escola, fui para a faculdade. Eu sou formado em design industrial pela Belas Artes. E hoje eu tenho meus escritórios, então eu trabalho em várias vertentes, né? Usando as ferramentas do design, da arte, da pintura, da escultura. E eu costumo, né, chamar esse termo de profissional criativo. Porque assim eu não me limito só numa área, né? Só como pintor, ou só como artista, ou só como escultor, criador. Mas sim, eu uso todas as ferramentas, né, da arquitetura, da moda, para poder servir ao próximo. Então, eu tenho 30 anos e desde os 6 anos eu venho desenvolvendo, né, essa visão de mundo, no qual eu consigo usar das ferramentas para servir o maior número de pessoas com a criatividade. É muito legal saber disso, né? Que você utiliza em várias vertentes, né? E eu gostaria de saber, para você, o que é a arte? E outra pergunta, já junto com tudo isso, você falou que você é formado pela Belas Artes, mas você também está na área de artes cênicas? Não, atualmente eu trabalho só, minha especialidade, né, meu foco são nas artes visuais mesmo. E respondendo a sua pergunta, a gente tem algumas falhas de comunicação a respeito da arte. Porque o que acontece? A arte, a origem da palavra, ela vem daquilo que é artificial, ou seja, aquilo que não é real, aquilo que não é tangível e palpável. E se a gente for até, assim, por uma questão bíblica, ler as escrituras, a palavra arte ela não é presente em nenhuma das palavras, mas sim a palavra criatividade ela é presente. Então por isso que eu gosto de responder essa pergunta sobre o que é arte, falando que a arte é apenas uma ferramenta na qual a gente, como ser humanos criativos, usamos para poder se expressar e para poder se comunicar. Porque nós somos reais, então nós não podemos nos limitar, né, e dizer que somos artistas, sendo que a arte ela é artificial. Mas sim, nós somos criaturas, né, criados para criar. E criatividade, né, a raiz da palavra criatividade vem disso, né? Jesus fala que nós somos sábios construtores e não artistas, né, que apenas tenta manipular, né, como um fogo de artifício, que é bonito, mas não é real, né, que ele não queima como um fogo de verdade. Então, a arte, ela foi um pouco corrompida, né, no mundo moderno, né, na arte contemporânea, por assim dizer. E se a gente voltar um pouco atrás, né, no Renascimento, né, Leonardo da Vinci, os grandes mestres do passado, eles não usavam o termo arte, mas eles usavam o termo arquitetura, designer. E a gente sabe que Deus ele nos criou para isso, né, para ser designers, designar, né, as coisas da natureza e trazer ela para a nossa realidade. Então, uma peça de designer, um prédio, uma arquitetura, tudo isso foi inspirado da natureza, né, observado pelo homem, inspirado, né, pelo Criador, na qual a gente usa as ferramentas da arte, que daí é a pintura, é a escultura, né, é o design, para poder se expressar. Se a gente parar para pensar, tem arte em um pouquinho de cada coisa da nossa vida, né? Acho que quando a gente acorda, tudo que tem na nossa casa, é o que você falou, arquitetura, prédio, decoração. Se você vai fazer uma maquiagem para ir trabalhar, já é uma arte. Se você vai se produzir, já é uma arte. Enfim, se você trabalha com isso. Agora você estava me falando de criatividade. E a criatividade, a gente sabe que muitas pessoas falam, eu não sou criativa, eu não tenho criatividade. Você acha que isso é uma coisa que dá para desenvolver? Ou a pessoa nasce com e não tem jeito? Sim. Eu acredito que a criatividade ela faz parte do ser humano.
Eu acho que todos nós somos criados para criar, né? Uma vez que foi um Criador que nos fez. Então, se a gente for separar a palavra, criatividade é crer e logo agir. Então, você acredita que algo é possível, talvez algo que ainda não existe. Então, você crê primeiro e depois você, em atividade, você age. Você vai atrás para que aquela ideia, ela ganhe vida. Então, criatividade é estar em atividade. E aí a gente tem um leque de ferramentas para poder ser criativo e cada ser humano na sua área de atuação. Então, criatividade não necessariamente é algo selado para os artistas, por assim dizer. Mas criatividade, eu acho que toda profissão, né, ela demanda de criatividade, no qual o profissional ali envolvido, ele tem que ter uma ideia, ele crê que uma ideia nova é possível e ele vai agir, ele vai atrás dela e ele vai usar as suas ferramentas para isso, seja um advogado, seja um médico, seja um pintor, seja qual for a profissão, seja uma costureira, seja um pescador, ele é da natureza humana e ali e no dia a dia dele ele vai sentir a necessidade de ser criativo, para que ele possa alcançar os seus objetivos. Então, criatividade para mim é algo que, além de transcende o dom, né? É mais uma necessidade. Eu acredito que o nosso Criador, ele quer que nós sejamos criativos, né? Porque uma vez que ele fala que nós somos imagem e semelhança, que nós vamos fazer obras maiores do que a dele, eu acho que a criatividade ela se encontra nessa mesma frase, nesse mesmo texto. Entendi. E, na verdade, a criatividade, acredito que tenham vários níveis, né? Tem aquela pessoa que é criativa, mas em uma proporção menor e assim sucessivamente, né? Você trabalha com essa parte toda de criatividade visual, porque eu acredito que quem trabalha com arte tem que ser um pouquinho além do normal, né? Em criativo. Mas eu quero saber agora sobre o seu trabalho com a criatividade, só que artesanalmente falando, manualmente falando. Você acha que isso, além de ser criativo, você tem que ter o dom também? Porque eu acho que você pintar, fazer alguma escultura, algo do tipo assim, você tem que ter um pouquinho, né? Sim. Ou estudar para isso, né? Sim, exatamente. Na minha área em específico, o que acontece? Existe uma parcela do dom que é a vontade de querer fazer isso. Então, desde pequeno, eu entendi que é o meu propósito, é o que eu quero ter, né, no meu dia a dia, pela minha vida como um todo. Então, uma parcela do dom diz respeito a essa vontade de querer ter isso, né, como profissão. Mas eu acredito muito que o dom, né, ele é um pouco de persistência. Então, uma vez que a gente é dedicado, uma vez que a gente tem um foco, a gente persiste nele, o dom ele vem agregando valor cada vez mais, né? Então a gente vai alcançando isso. Na minha área em específico, né, quando eu estou pintando um quadro, quando estou fazendo um projeto de arquitetura, eu dedico muitas horas ali para aquele projeto, para aquela função. Então eu me isolo um pouco do mundo, né? Saio do mundo virtual principalmente, fico aqui no presente e essa busca, né? Essa busca acaba com que a criatividade, né, que seria o dom ali, ela acaba acessando com mais facilidade, né? E na pintura, né, uma vez que eu vou pintar um quadro, a necessidade de concentração é muito forte, né? É muito exigente, né? A gente hoje, por conta da tecnologia, da internet, é muito fácil a gente ser roubado, né, de atenção e de concentração. Então, é extremamente importante a gente parar o que está fazendo e focar ali naquele momento. Se concentrar, curtir o momento, viver aquilo, né? Não adianta você começar a fazer e aí para fazer uma coisa, para fazer outra. Eu acho que o foco, ele é primordial, né? Para você ter a criatividade, né? Para a criatividade começar a fluir aí na sua mente, né? E conseguir te ajudar. E agora a gente tem algumas fotos, né? Pra gente ver aqui de alguns trabalhos, né? Que você fez. Conta pra gente aí. Hoje eu tenho um escritório, né? Eu tenho um estúdio de tatuagem. No qual eu posso estar servindo, né, as pessoas. Legal. Através, né, da tatuagem. E é uma coisa que já vem há muito tempo, né, as pessoas, os meus clientes solicitando esse serviço, e há 4 anos que eu comecei a tatuar. E nesses 4 anos eu já estou conseguindo fazer parcerias com a indústria da tatuagem, então elaborando peles artificiais para que a gente possa ter a tatuagem em um quadro, numa parede. Eu tenho minha primeira profissão, né? Que são as pinturas, que são os quadros. Então eu faço pintura a óleo, pintura acrílica, customização em roupa, em tecido.
né? Faço pintura em parede também, então já trabalhei para várias escolas, né? Escolas estaduais. Essa cadeira foi um desafio. Eu tive o desafio de criar uma cadeira de rodas. E essa cadeira ela voa, né? Foi até um projeto premiado pela IF Design, que ela voa. Uau! Que é considerado o Oscar, né, do designer no mundo. E é um pouquinho da minha área como designer, né? Design industrial. Então, eu tenho um escritório de design, onde eu presto serviço para arquitetura, para design, para móveis planejados, né? Para móveis customizáveis. Tenho o meu ateliê, onde eu faço pintura, né? Pinturas em quadros, onde eu dou aula de pintura também, desenho. E tenho o estúdio de tatuagem, né? Que é algo... Eu falo que a tatuagem é a nova arte, né? Ela é a arte contemporânea. Porque as pessoas hoje, né, o comportamento das pessoas, né, no universo da arte hoje, né, onde elas mais estão inseridas é na tatuagem, né? Então, eu vejo a oportunidade muito grande de poder expressar bons projetos de design na vida das pessoas. Legal, nossa, adorei saber, gente, porque, olha, eu sempre acreditei que desenhar é um dom. Sim. Sempre acreditei, mas eu acredito também que se a pessoa gosta tanto, se ela, né, for fazendo, com certeza em algum momento ela vai se aperfeiçoar. Sim, né? Com certeza. Agora, uma outra coisa, na sua casa, quando você olha para tudo que você vê na sua frente, tudo que você acha que dá para mudar, você olha, acho que ali dá para fazer isso, dá para pintar alguma coisa ali, você sai pintando tudo? Sim, isso existe e a minha mãe ela é muito criativa também, então existe ali uma cena muito engraçada sempre quando os dois estão discutindo sobre o que melhorar, o que fazer, sobre mudar os móveis, sobre mudar de cor, sobre mudar o design. E isso é muito legal, porque como a gente busca muito isso, automaticamente como consequência, tudo que a gente olhar, a gente vai querer colocar nossa mão, colocar uma singularidade, trazer uma proposta diferente. Tá, agora me diz uma coisa, sobre esses quadros que você trouxe aqui pra gente, né? Tô vendo que você fez uns desenhos aqui, diferenciados, que você trouxe pra mostrar pra gente. Vamos começar por esse primeiro aqui, ó, do Patati Patatá? A gente consegue pegar e me conta, o que tinha na sua casa, o que tava faltando lá que você foi lá e falou, vou fazer um desenho aqui, como é que foi? Então, na verdade, esses dois quadrinhos, né, do Patati Patatá, foi uma ideia da minha mãe, inicialmente, né? Ela queria poder fazer, entregar ali um pouco do amor e do carinho dela aqui para vocês. Dona Vilma, né? Isso. Um grande beijo para ela que está nos assistindo. E esses quadrinhos hoje, né, eles fazem parte aqui do estúdio, eles fazem parte do cenário. Ótimo. E foi muito divertido fazer esse quadrinho, porque eu gosto de palhaços, eu gosto de pintar de maneira abstrata, então foi uma oportunidade muito boa para poder executar esse projeto. Ficou muito legal, ficou muito parecido. Sim. Aquela árvore... Essa árvore é uma escultura, né, com o intuito de decoração mesmo, e ela é inspirada na araucária. A araucária, para quem não sabe, ela é considerada, né, o nome científico dela é pinheiro do Brasil. Então, entre todas as espécies de pinheiro do mundo, ela é a que representa a nossa nação, né, o Brasil. E essa escultura eu fiz uma exposição, que foi a semana de 27 do ano de 2020. E é uma escultura com a sua base é feita de madeira, né, de pau-brasil, e o corpo dela é de metal com esse banho dourado. Que legal. Isso aqui é uma caixa de som, é isso? Essa é uma caixa de som, né? Vamos pegar ela aqui? Eu acho que fica melhor pra gente ver. Aqui, ó, pode segurar aí. Esse aqui foi um projeto da faculdade, né, onde a gente tinha o intuito de desenvolver um eletrodoméstico. E através de uma brincadeira ali com o professor, eu lancei o desafio, né, combinei com ele, de poder executar um projeto funcional, né, que a ideia era ser apenas conceitual, ou seja, só um desenho no papel, mas eu passava horas ali, dias, né, passava o dia inteiro na faculdade, né, criando e pegando tudo que eu via pela frente para desenvolver. Então eu desenvolvi esse aparelho de som. E foi um projeto muito legal. Você fez inteirinho? Eu fiz ele inteirinho, só usando restos, né, de madeira, de tecido. Aqui embaixo é madeira? Aqui embaixo é madeira. Que legal! Né? Eu tinha um aparelho de som, eu usei o sistema desse aparelho, né, desmontei ele para poder desenvolver o meu designer, por assim dizer. Diferente, E foi engraçado que, assim, graças à internet, né, uma empresa da Austrália, ela achou muito legal esse projeto e ela comprou o design, né? Ela pediu licença
para poder executar esse projeto ali para a loja deles e para a empresa deles. A criatividade aqui, ó, vai longe. Precisa conversar muito mais, viu? Sim, com certeza. certeza. E esse último aqui? Esse quadro, né, eu tive a ideia de trazer ele para mostrar para vocês. É uma pintura que eu estou executando ela ainda, né? Eu comecei faz alguns dias, mas ela tem uma informação que eu acho muito legal de compartilhar. Como vocês podem observar, ele é um projeto monocromático, ou seja, ele só tem uma cor, né, que eu estou usando ali, que seria a cor roxa. E por que eu queria trazer esse quadro para compartilhar isso com vocês? Porque o nosso cérebro, ele consegue ter sinapse e ele consegue observar mais de 130 milhões de tons. Essa é uma curiosidade da pintura que eu queria compartilhar com vocês. E ele consegue só observar 7 milhões de cores. Então, por que eu quis compartilhar isso com vocês? Porque na pintura é muito mais importante os tons do que as cores. Porque o nosso cérebro tem a capacidade de observar muito menos cores do que tons. Então, isso é uma curiosidade técnica, obviamente, que eu acho muito legal de compartilhar. Por quê? Porque essa pintura ela demanda desse princípio, do qual eu tenho que me preocupar com os tons e não com as cores, porque até então eu tenho apenas uma cor ali para trabalhar. Você pode ter certeza que não era todo mundo que sabia disso, porque eu, por exemplo, não sabia. Que os tons, né, o cérebro consegue... Exato. Então, quando a gente está, né, compartilhando de um espaço, de um lugar, a gente percebe as vibrações dos tons, né? A cor, a gente considera, assim, o menor dos detalhes, né, das importâncias em uma pintura. Né, quando a gente vai avaliar um quadro, né, a gente olha sempre para os tons, né, a capacidade do artista de representar os tons ali naquela pintura. Legal. Agora, uma pergunta que todo mundo quer saber. Como é que a gente faz para exercitar a criatividade? Como é que a gente faz para ser mais criativo? Cada um no seu segmento, né? Cada um ali no seu ramo, enfim. Mas para ser mais criativo, para conseguir avançar o sinal, tentar trabalhar a criatividade. Tem gente que fala, eu não sou nada criativo, aquilo que eu te falei no começo. Exato. Mas eu acho que é uma coisa que dá pra gente trabalhar. Não precisa ser, talvez, trabalhar exatamente com isso, né? Mas te ajudar no dia a dia a ser mais criativo. Que dica você daria pra gente conseguir? Quando os meus alunos, quando os meus clientes, eles fazem essa pergunta, eu falo que existe ali um beabá, né? Existe um arroz e feijão para a gente começar a ser mais criativo. E esse beabá é algo muito simples, né? E que é fundamental para o ser humano, não só para a criatividade, mas como um todo, que é o contato com a natureza. Eu sempre falo que, assim, na natureza habitam os grandes segredos da vida, para que a gente possa ter uma vida boa, sabe? Uma vida longa e uma vida com qualidade. Então, na minha área de design, é extremamente importante ter contato com a natureza. Porque se a gente for olhar todos os produtos, né, todas as coisas já criadas, elas foram observadas antes na natureza, né? A casa, as janelas, né? A porta que seria a boca, inspirada na anatomia humana, as cores, né? Os móveis, uma cadeira. Tudo isso uma vez foi antes, né? O contato com o homem com a natureza, e que depois ele foi designando, né? Ele foi arquitetando e dando forma às coisas. Então, acredito que o beabá para ser uma pessoa criativa é ter contato com a natureza, olhar para a natureza, né? Se inspirar na natureza, olhar mais para os pássaros, para a água, para a cachoeira. O som da natureza também é um ótimo fonte de inspiração. Então, assim, são várias coisas que demandam para que a gente possa ser mais criativos, mas o princípio de tudo é esse contato com a natureza, né? Eu até tenho uma frase, né, que eu carrego comigo, que o futuro é a natureza. Por quê? Porque para a gente olhar para o futuro da maneira certa é olhando para a natureza, né? A gente avança para frente cada vez mais que a gente observa, né, aquilo que está desde o princípio, que é a natureza ali crua, por assim dizer, né? Então seria a dica maior, assim, né? A dica maior é a natureza. Uma simples folha de uma árvore, ela pode abrir um leque, assim, infinito de possibilidades, né? De projetos, de criatividade, né? De ideias, seja uma pintura, seja um design, seja por que for. Porque você também se desconecta, né? Você se desliga desse mundo tão intenso que a gente vive, e aí você tem mais tempo para pensar. Né? Se você estiver ali na natureza, fazendo uma caminhada, ou só olhando para as árvores, né? Você realmente consegue se desconectar e a sua cabeça parece que vai começando a colocar as coisas em ordem, né? Exatamente. Até o meu projeto da cadeira de rodas, né?
Quando eu peguei esse desafio, qual que foi o princípio, né, para começar esse projeto? Não olhar para as cadeiras de rodas, porque o melhor caminho que a gente viu para poder executar um projeto novo, né, um projeto funcional, era se desconectando de tudo aquilo que a gente já tem como cadeira de rodas, né? Então, foi observando ali o caracol, a concha, né, do mar. Foram elementos da natureza que possibilitou que aquele projeto da cadeira de rodas tivesse singularidade, né, tivesse também toda a sua grandiosidade de conceito, né, o estofado da cadeira ela vai ajudando, né, o cadeirante a ter a coluna no lugar, né, e uma série de fatores inspirado na natureza e que fez o projeto ser um projeto tão incrível e diferenciado. Que legal, parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito legal, enriquecedor o nosso bate-papo aqui. Sim. E para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, deixa aí seus contatos nas redes sociais. Bem, meu nome é Analísio, então não é muito difícil de vocês encontrarem. Pode colocar no Google Analísio, já vai aparecer ali os meus sites, vai aparecer o meu Instagram. Meu Instagram é @analísio. Tem o meu contato também telefônico, o número de WhatsApp, que é 11 São Paulo, 964555103. E estou à disposição para servir a todos vocês e tirar suas dúvidas também. Volte mais vezes, viu? Porque nós adoramos aqui conhecer, né, todo esse trabalho que você faz, muito legal. Várias dicas também para você aí que quer ser um pouco mais criativo, né? Quer trabalhar a sua criatividade no dia a dia. Analísio veio aqui para ajudar a gente um pouquinho nessa parte, né? Muito obrigado. Obrigada a você, viu? Volte sempre. Agradeço pela oportunidade.